Muito bem, pessoal. Hoje, para mais um dos vídeos em que discutimos temas polêmicos e grandes questões do direito público e de compliance, nós vamos falar um pouco sobre a responsabilidade por omissão dos gestores e dos responsáveis pela área de compliance. Talvez um dos grandes temas e um dos grandes debates da atualidade seja o afã autoritário do Estado, muitas vezes no sentido de perseguir atos de corrupção, e nesta persecução, que é extremamente vantajosa para uma sociedade melhor e para uma sociedade mais justa e responsável, nesta persecução dessas questões, obviamente, algumas situações controvertidas são trazidas à tona, como, por exemplo, a possibilidade de, em algum momento, haver a responsabilização por omissão dos gestores ou daqueles que estão à frente das áreas da segunda linha de defesa. Portanto, compliance officers, controladores internos, inclusive a área jurídica, muitas vezes, dentre tantos outros que podem estar envolvidos nesta segunda linha de defesa. O grande problema aqui talvez seja verificar realmente qual é o conteúdo e a possibilidade de responsabilização destes agentes. Quando é possível ou quando há possibilidade dessa responsabilização? Ora, vejam, se a gente for analisar a responsabilização por ação, esta responsabilização, obviamente, vai ter que trazer o fundamento de fato, o fundamento de direito e o nexo de causalidade desta ação que justifica a sanção a ser aplicada, ou ainda, a responsabilização a ser imputada, porque muitas vezes a sanção, ainda que não seja aplicada, pelo simples fato daquele gestor, daquela pessoa responsável pela área de compliance responder a um processo, isso já traz inúmeros gravames à sua vida pessoal e social. Portanto, é preciso se ter responsabilidade na formatação da matriz de responsabilização destes processos. Quando é, portanto, que é possível a responsabilização por ação? Quando existe esse nexo de causalidade. Este nexo de causalidade é trazido entre o fato e a possibilidade da norma punitiva e, obviamente, sobre aquela ação praticada pelo agente, haverá uma defesa por ele a ser estabelecida. O grande problema é como se defender quando neste nexo de causalidade é trazido ou é colocada uma situação vinculada a um fato omissivo, portanto, uma determinada omissão pelo agente ou pelo responsável pela segunda linha de defesa. É muito difícil se defender hoje de uma omissão, sem sombra de dúvida. Portanto, é importante que nós tenhamos em mente que os processos de gerenciamento de risco, portanto, um bom processo de gestão de risco e ainda outros instrumentos extremamente modernos de relacionamento interno das empresas podem dirimir a responsabilidade, mitigar a responsabilidade por omissão. Portanto, é possível se pensar em instrumentos que a empresa estabelece na sua política de integridade que mitiguem a responsabilidade por omissão e quebrem este nexo de causalidade trazido ou muitas vezes colocado de uma maneira muito genérica, e ainda mais difícil é se defender de uma omissão genérica. É possível, portanto, com instrumentos modernos de relacionamento interno na política de integridade, se mitigar esta responsabilidade por omissão. Trago dois de maneira muito breve para que a gente possa entender como isso funciona. O gerenciamento de risco, ou a política de gerenciamento de risco, é uma das formas de mitigação da responsabilidade por omissão. Quando esta política de gerenciamento de risco é feita de maneira correta, de maneira adequada e adaptada às metodologias mais modernas de gestão de risco, sem dúvida, o estabelecimento dos eventos de risco e a priorização desses eventos em uma matriz pode servir como uma demonstração da não omissão da segunda linha de defesa. Agora, como realizar esta mitigação na alta administração? Nas diretorias, nas gerências ou ainda em relação aos vice-presidentes, presidentes, ao conselho de administração, no caso de uma estatal, ou ainda na alta administração vinculada à administração direta, portanto, secretários, governadores, prefeitos e daí por diante. Ora,
Aqui nós teríamos que estabelecer metodologias relacionais internas e que tivessem uma espécie de relacionamento contratualizado interno. Os denominados, por exemplo, contratos de gestão são capazes de mitigar esta responsabilidade por omissão. Obviamente, a complexidade do tema e, inclusive, a dificuldade da instrumentalidade destes documentos internos e contratos vão passar necessariamente por uma criteriosa análise técnica e, obviamente, as pessoas que elaborarão esses contratos de gestão e que elaborarão essa política de risco para que ela seja capaz de mitigar a responsabilidade deverão estar preparados e atualizados para isso, mas certamente este é um tema que vai fazer com que a agenda nacional tenha uma discussão bastante ampliada em relação aos aspectos de responsabilização dos agentes da segunda linha de defesa e dos gestores das entidades da administração indireta ou ainda da administração direta. Isso porque há que se ter um limite em relação às matrizes de responsabilização. Não é possível o Estado imaginar que trazendo a responsabilização 100, 200, 300 pessoas, ou ainda que sejam 20, 30, 40, que todas essas pessoas tenham cometido atos ilícitos. Quanto mais pessoas forem trazidas à responsabilização no processo, em meu sentir, mais difícil que o Estado consiga perseguir aquele que efetivamente praticou o ato doloso. Portanto, essas são algumas questões que certamente vão fazer parte da pauta da agenda do nosso Estado nesses próximos anos e nós dividimos com vocês porque certamente faz parte da agenda de cada um daqueles que assistem esse vídeo. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.